lá. Boa tarde a todos. Estamos mais uma tarde reunidos em torno do estudo da obra Transição Planetária. Estamos chegando ao finalzinho de todo o livro. Hoje nós estamos concluindo a segunda parte do capítulo 21. Boa tarde, Zé. Na semana que vem, nosso companheiro Marcos irá finalizar totalmente a obra. E a página, então, eleita para nossa harmonização, eleita aleatoriamente, foi de número 139 do livro Caminho, Verdade e Vida, é o nosso livrinho de cabeceira, ditado pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. A questão é 139, não foi à toa, né? São sempre recadinhos que nós recebemos dos nossos amigos espirituais, nos intuindo, que fala sobre o amor, por amor, né? Tão colocado ontem no nosso estudo, né? Uma passagem de João 12:40. Cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. E Emmanuel nos dilui essa passagem de João. Os planos mais humildes da natureza revelam a providência divina em soberana expressão de desvelo e amor. Os lírios não tecem, as aves não guardam provisões, e misteriosa força fornece-lhes o necessário. A observação sobre a vida dos animais demonstra os extremos de ternura com que o Pai vela pela criação desde o princípio. Aqui, uma asa, acolá, um dente e mais. Ali, desconhecido poder de defesa. Afirma-se a grande revelação de amor em tudo. No entanto, quando o Pai convoca os filhos à cooperação nas suas obras, eis que muita vez se salientam os ingratos, que convertem os favores recebidos não em deveres nobres e construtivos, mas em novas exigências. Então, faz preciso que o coração se lhes endureça cada vez mais, porque fora do equilíbrio encontrarão o sofrimento na restauração indispensável das leis externas desse mesmo amor divino. Quando nada enxergam, além dos aspectos materiais da paisagem transitória, sobrevém, inopinadamente, a luta depuradora. É quando Jesus chega e opera a cura. Só então o ingrato, a compreensão da magnitude, só então torna o ingrato a compreensão da magnanimidade divina. O amor equilibra, a dor restaura. É por isso que ouvimos muitas vezes: nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. E assim, envolvidos, refletindo sobre essas palavras de Emmanuel, vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos ao Senhor da vida, a Jesus, o doce Rabi da Galileia, a Maria de Nazaré, nossa amorável mãe, que sempre nos cobre com o seu luminoso manto de amor, nos acolhendo, nos envolvendo, levando para o seu colo. Agradecendo também aos amigos espirituais, nossos anjos, os nossos guias e mentores pela oportunidade de mais um trabalho na seara do Mestre Jesus. E assim, Senhor, aqui estamos agradecidos por este encontro vespertino, diário, onde podemos beber nessa fonte inesgotável de conhecimento advindo do plano espiritual superior, como promessa divina para cada um de nós, através da sua sacrossanta terceira revelação. Então, Jesus, mais uma vez aqui estamos e pedimos permissão para iniciarmos o estudo dessa tarde. Que assim seja, graças a Deus.
Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá, compartilhando. Hoje não tem videozinho, não tem musiquinha. Será um estudo quase discursivo, porque o estudo em si tem poucos elementos onde nós poderíamos desenvolver, né, alguns estudos complementares dentro de cada passagem, mas é uma sequência, né, do início do capítulo 21, que o Marcos Celeno nos apresentou na semana passada, com bastante informações interessantes, né, e é bacana colocar, porque parece, assim, num primeiro momento, e aí depois também numa leitura um pouco mais acurada, que tudo aquilo que Manuel, o Dr. Silvio, White colocou foi um preparatório para que, nesse segundo momento, as ações fossem mais fluídas e sem grandes pontuações relevantes daquilo que eles desenvolveram. A gente vai fazer um pequeno retrospecto do que o Marcos colocou. Marco nos trouxe na semana passada, né? Hoje estamos apresentando o capítulo 21, ainda as batalhas difíceis, continuando com o estudo que o Marco terminou na semana passada. Então, fizemos alguns recortes de alguns pontos que nós entendemos que seriam importantes nós lembrarmos, né? E o capítulo começa exatamente assim. As nossas conversações, após a memorável reunião, abordam o tema da mistificação dos espíritos infelizes. Aí nós vamos fazer uma breve leitura lá no livro dos Médiuns, no capítulo 27, das contradições e das mistificações. Essa é uma breve leitura do item 303 para nós contextualizarmos o início desse capítulo. E aí Kardec nos traz a seguinte informação. Se o ser enganado é desagradável, ainda mais o ser mistificado. Esse, aliás, um dos inconvenientes de que mais facilmente podemos nos preservar. De todas as instruções precedentes, ressaltam os meios de se frustrarem as tramas dos espíritos enganadores. E vocês lembram do clone, né? Do Ben Sadok. Vamos chegar lá também. Por essa razão, pouca coisa diremos a tal respeito. Sobre o assunto, foram estas as respostas que nos deram os espíritos. E nós só vamos ler a primeira pergunta e o primeiro parágrafo da resposta para não nos estendermos muito. Quem tiver interesse em rever esse capítulo, é o 27, das contradições e das mistificações, a partir do item 303. Na verdade, só o item 303. E a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos superiores é a seguinte: as mistificações constituem um dos escolhos mais desagradáveis do espiritismo prático? Perdão, na verdade é uma afirmativa. As mistificações constituem um dos escolhos mais desagradáveis do espiritismo prático. Aí é a pergunta. Haverá meio de nos preservarmos deles? E aí os espíritos respondem. É só um recorte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 parágrafos. Vamos ler só o primeiro. Parece-me que podeis achar a resposta em tudo quanto vos tem sido ensinado. Ou seja, aqui Kardec nos dá uma admoestação, né? Kardec não, os espíritos superiores, melhor dizendo, já haviam colocado situações semelhantes, informações semelhantes a essa questão. Certamente que há para isso um meio simples, o de não pedirdes ao Espiritismo, senão o que vos possa dar. Seu fim é o melhoramento moral da humanidade. Essa resposta é a síntese da doutrina espírita. Seu fim é o melhoramento moral da humanidade. Se vos não afastardes desse objetivo, jamais serão enganados. Uma vez melhorados moralmente, nós não seremos mais ludibriados pelos irmãos menos felizes que usam da mistificação para nos enganar. Porquanto, não há duas maneiras de se compreender a verdade, a verdadeira moral, a que todo homem de bom senso pode admitir. E nós encerramos um pouquinho esse trecho e vamos continuar ainda do início da primeira parte
que Lu, só um minutinho. Marco nos trouxe. Lu, Então, pretendendo criar oi, Luciano? embaraços... Luciano? Oi, Cris. Fecha o microfone do Marco, porque está aberto o microfone, está com Deixa volume. eu Já ver. cheguei, vou fechar Tá agora. bom. Valeu, Marco. Obrigado. Obrigado. Agora que É que eu não vejo todo mundo aqui, eu só vejo uma telinha só. Obrigado, Marcos. Valeu, Cris. Então, vamos lá. Lembrando que o Marco nos trouxe na semana passada, o Rabino Eliakim Ben Sadoc, ele pretendia criar embaraços, dissimular uma situação para que ele fosse protegido diante do clone que ele mesmo havia criado. Então, ele criou, ele próprio, buscou produzir por ideoplastia, ou seja, a plástica da ideia, o disfarce do seu assecla, ou seja, daquele que o seguia. E esse assecla era um espírito, naturalmente, com muito pouco conhecimento. E não tendo conhecimento, não teria recursos interiores que fizessem com que ele não se submetesse a essa hipnose e a autofixação mental do paciente, que é o próprio assecla, criando então a sua imagem e deixando-se amoldar a mesma. Aí, novamente falando, vamos recorrer ao processo da produção ideoplasmática de um clone. E o clone se passou exatamente com comportamento, imagem e voz, inclusive, do próprio Eliakim, para dissimular o trabalho que estava sendo feito no socorro a todo aquele grupo, que nós sabemos que era o Rabino, que foi perseguido na época das Cruzadas, né, e que foi morto, né, em nome do Cristo. Enfim, a gente já entende que se passou aí, pelo menos, ou se passaram uns 300 anos, né, ou 400 talvez, desde quando isso aconteceu, e esses irmãos ficaram presos na espiritualidade durante esses séculos. Então, criou a imagem e deixou amoldar-se a mesma imagem de Eliakim. E aí, vamos lá um pouquinho, a gente trouxe aqui ideoplastia, vamos lá em Ernesto Bozano, na obra Pensamento e Vontade, é só um recorte. Ele diz o seguinte, que o pensamento e a vontade são forças plásticas e organizadoras. Não nos atemos, por favor, meus amigos, à força apenas da palavra. Vamos transcender a linguística e entrarmos no ramo ou no mundo das ideias e alcançarmos como essas forças plásticas, moldáveis, maleáveis, flexíveis e organizadas, conseguem transformar um espírito com menos vontade num clone ou um outro representante. Agora, veja bem, esse processo se dá nós estamos estudando a questão do aspecto negativo. Entretanto, o outro lado da moeda é que o mesmo processo se dá não na forma de hipnose, e sim de poder da vontade, do pensamento daquele espírito superior, que se transforma, por exemplo, num pai, numa mãe, num avô, numa avó, num santo da Igreja Católica. No momento onde há o socorro, o amparo espiritual, esses seres mais evoluídos se transfiguram ideoplasticamente na figura daquele ser pelo qual o irmão sofredor que está em entendimento teve um maior e mais profundo apreço, fé, carinho e amor. Seja, como aconteceu já, aqui mesmo na nossa cidade, um irmão ou uma irmã, não nos importa, se transfigurou na imagem de Nossa Senhora da Guia, que é padroeira de Mangaratiba, e o irmão ou a irmã que estava ali naquele momento para receber o socorro, o amparo e a dialogação, era uma pessoa, enquanto encarnada, extremamente fervorosa a Nossa Senhora da Guia. Desencarnou, continuou fervoroso ou fervorosa. Nesse momento, não adiantava evocar a figura paterna, materna dos avós, porque a pessoa em si, o espírito menos feliz, só conseguiria ser despertado para a nova realidade diante do objeto da fé, que era a imagem da Nossa Senhora da Guia. Então, viu-se já a própria imagem não plasmada, e sim transfigurada pela ideoplastia da santa padroeira, foi quando o irmão ou a irmã, não nos recordamos agora quem era, despertou. A catarse se deu no momento em que foi colocado para aquele irmão ou irmã que estava naquela condição de sofrimento, que a santa de devoção dele estava ali para acolhê-lo. E a gente percebe o quão a dinâmica na espiritualidade é de um avanço. Se nós entrarmos no terreno das possibilidades e das reflexões,
agregando isso à prática que nós já temos, a pequena experiência, vamos perceber o quão Deus é extremamente bom misericórdia quando o irmãozinho sofredor está apto ou merece receber um amparo. Do contrário, isso não aconteceria. Então, vamos lá. No seu livro Pensamento e Vontade, nona edição da FEB, lançado em 1995, esclarece-nos Mozano, ou mestre italiano, que o vocábulo ideoplastia significa moldagem de matéria viva, viva. Não é palavra só, não é algo que você junte 4 letrinhas e leia. É vida, matéria viva, elaborada pela força do pensamento. Pensamento tem força, pensamento cria, pensamento molda, pensamento transforma, como também no aspecto negativo, o pensamento destrói. E uma vez que o responsável pelo pensamento se renova, se reforma, o mesmo pensamento que destruiu pode reconstruir aquilo que destruído foi. Allan Kardec já nos afiançou que o nosso pensamento, quando projetado, emite uma força energética pulsante e modeladora. E projeta em qualquer canto do planeta, até porque para o espírito mais evoluído, a matéria não existe. Voltemos então ao a nossa primeira parte da semana passada. Só tirar o marco aqui. Demorando-se na incorporação mediúnica, as energias saudáveis do médium, é importante frisar, as energias saudáveis, se eu fosse um médium adentado, desequilíbrio psíquico, emocional, psicológico, não adiantaria ele oferecer o seu veículo carnal, o seu veículo físico, para atender, ou seja, para incorporar aquele espírito que estava sendo colocado como um clone ou disfarçado na figura dele aqui. Então, o médium saudável contribuiu, através das suas energias saudáveis, para a diluição, a dissolução do disfarce. Se ele fosse um médium com outras características, o disfarce manteria e o clone iria enganar todos na mesa. Ficou claro? Então, vamos lá. Ao tempo em que a irritação de que era tomado restituía-se, então, a condição normal de desvairado, que até então ele estava tranquilo, equilibrado, soberbo, inspirando e transpirando poder, mas, na verdade, era um outro ser, era a Secla dele aqui, que estava naquele momento ali, disfarçado na forma de clone para que pudesse iludir ou ludibriar toda a equipe do corpo mediúnico. Então, vitimado pela licantropia, a que se adaptou ao longo dos séculos, tornando-se a sua transitória realidade. Aqui só vou pedir uma desculpa a vocês. Na verdade, não é eu li aqui. Aqui, esse irmãozinho nosso, sofredor, estava se transfigurado na figura de um lobo, lican, ou lycan, do grego ou do latim, lobo. Então, durante muitos séculos, esse irmão, esse espírito sofredor, estava na base da hipnose massiva e da fixação mental transformado num lobo. O lobisomem, um outro exemplo clássico nosso que folclórico, a mula sem cabeça, o boitatá, são espíritos que foram transformados naquelas formas por espíritos superiores a eles, devido à sua ascendência moral dentro de uma moralidade questionável, que não é a nossa, tornando, então, temporariamente, a sua realidade durante séculos. Considerando-se a robustez do império de sombras e de desaires, ou seja, o império de sombras e de escândalos, não seria possível para a equipe do Dr. Silva, e nem tampouco prudente, irem ou emergirem ou seguirem numa incursão até o reduto do Eliakim, onde ele era soberano. Tratava, sem dúvida, de um verdadeiro Estado, como o Marco colocou muito bem logo no início do estudo dele, com todos os mecanismos de situação da sua política de ódio, com organização administrativa, uma comunidade constituída por centenas de milhares, são centenas apenas, são centenas de milhares, 200 mil, 300 mil, 700 mil, de desditosos, de espíritos infelizes, alguns ali refugiados por vontade própria, outros arrebatados, atraídos compulsoriamente, onde são submetidos a ações inomináveis. E nos vale a pena aqui nos colocarmos. Deveriam, então... Oi?
Quem falou? A Cris. Oi, Cris. Só porque eu fugi da escola, Ah, quem estava no processo de licantropia era o Eliashim? não, o Eliashim, o Eliakim, ele era o Eliakim? hipnotizador. Ah, ele era o hipnotizador. Sim, Tá, como ele tinha os ok. asseclas dele, usava cada um deles de acordo com a sua conveniência. Então, ele fez dois, a princípio dois, o clone dele e esse outro irmão transfigurado na figura de um lobo. Então, só que nós temos dois espíritos, dois asseclas, espíritos bem menos inteligentes, com muito menos recursos interiores, que pudessem até combater a própria ação da hipnose, da fixação mental. Então, se deixaram levar, porque eles tinham o líder era o Eliakim, ou Eliashim, entendeu? Que era soberano a eles, e com o poder magnético e mental que ele tinha, ele conseguia mandar pulsos hipnóticos, transformando a consciência desses dois personagens, ou das duas personagens, que na verdade são seres que realmente existiram, transformando no próprio clone para enganar o corpo mediúnico, iria dizer outras coisas e tudo mais, e um outro que provavelmente tinha outros tanto quanto naquela matilha de lobos, transfigurados pela ação magnética e hipnótica pela força de vontade do próprio Eliashim, Ok, obrigada. certo? Não, eu que agradeço essas intervenções, são muito boas. Então, vamos lá. Ok. Deveria, então, aguardar no transcorrer dos dias a fim de avaliarem o efeito do primeiro contato com o mandatário da comunidade, lá na frente, lá na mediúnica. Então, houve um choque, houve a percepção, o clone foi desmascarado e o lobo também foi desmascarado. Então, o que é que aconteceu com a equipe? Vamos dar um tempo, porque não é o momento, nesse instante, de nós irmos lá no, entre aspas, covil, no império, melhor dizendo, do Elequim, porque com certeza o Elequim já está sabendo o que aconteceu na mediúnica. Ele vai estar preparado, junto com todos os seus asseclas, para combaterem a equipe que irá socorrê-los. Então, sabiamente, decidiram aguardar alguns dias, a fim que pudessem avaliar o efeito daquele primeiro momento, do choque que eles receberam, da diluição daquelas figuras, para que depois, então, né, tivessem o acesso até o local, conforme ocorreu através do símile ou do clone desnorteado do próprio Eliakim. Então, vamos lá. Só tirar aqui. O objetivo era diminuir os efeitos de tão rude comportamento no organismo social daquela turma, liberando das malhas obsessivas aqueles que nelas tombaram por insensatez e leviandade, que nós percebemos claramente entre insensatez e leviandade, que alguns deles, já arrependidos, mas ainda sob o jugo do rabino, poderiam ser socorridos, diminuindo, então, dessa maneira, os males que têm causado na sociedade contemporânea. Aqui é a influência, a questão 459 do livro dos Espíritos. Nós percebemos aqui claramente que esses espíritos influenciavam, e talvez ainda influenciem em menor escala, todos nós encarnados, porque é assim que é. Então, a solução final está nas mãos do comandante da Barca Celeste, nosso mestre e senhor. Então, por qualquer ação, ainda que fosse bem planejada ou aleatória, poderia não ter um resultado satisfatório se não houvesse a permissão direta de Jesus. Então, não eram convocados, perdão, enquanto não eram convocados para novos cometimentos, novas ações, reuniram-se Lopes Neto, Ivon, falaremos um pouquinho dele daqui a pouco, outros amigos e o próprio Manuel Filomeno de Miranda, resolvendo então visitar algumas instituições dedicadas ao bem, agora já no plano material, enquanto estavam dando esse ato de tempo, transcorrendo alguns dias para perceber o efeito do que foi desenvolvido lá atrás, a fim de aprenderem com os companheiros dedicados às lições do bem servir. Um breve histórico sobre Ivon Costa. Ô Marcos, você me perdoe, eu acho que eu entrei na tua seara. Se eu fiz, você pode reproduzir a mesma coisa. Vamos lá falar um pouquinho do Ivon Costa, que nasceu na cidade de São Miguel, Minas Gerais, hoje Eugenópolis, no dia 15 de julho de 1898. Está lá no finalzinho do livro.
e desencarnou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no dia 9 de janeiro de 1934, com apenas 35 anos de idade. Foi um dos mais notáveis conferencistas espíritas do Brasil, contribuindo decisivamente com a sua palavra abalizada e esclarecedora, no sentido de dinamizar a difusão da doutrina espírita, que o fez com fibra inquebrantável e verdadeiro denodo. Dotado de invejável dom de oratória e possuindo um magnetismo contagiante, uma voz privilegiada, arrebatava os auditórios com a força da sua argumentação. Atravessando certa vez uma fase difícil em sua vida, viu-se defronte de um centro espírita, onde se realizava uma reunião pública. Movido por extremo impulso, adentrou a sede da instituição e ali ouviu os comentários sobre a codificação kardeciana. Ao retirar-se, estava transformado, pois havia encontrado a resposta a todas as suas indagações. Daí, então, tornou-se espírita, iniciou logo as tarefas de pregador, ou expositor, ou facilitador, ou palestrante. Possuindo sólida bagagem intelectual e médium que era, destacava-se com raro brilhantismo na tribuna, mantendo, além disso, diálogo com os assistentes, a fim de esclarecer melhor os argumentos empregados nas conferências. Percorreu países da Europa, entre eles Portugal, Espanha, França, Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Residiu 2 anos na Alemanha, aos amigos alemães aí, e mudou-se depois desse tempo para a França. Camila não está presente hoje, onde exerceu a função de intérprete de cinema e, olha que interessante, na Paramount, na indústria de cinema Paramount. Divulgava o espiritismo por onde passava, participando, inclusive, do Congresso Internacional de Espiritismo em Haia, na Holanda. Em 1932, Ivon Costa retornou definitivamente para o Brasil, passando a residir então em Porto Alegre, onde, inclusive, clinicava gratuitamente. E para fecharmos esse pequeno recorte do Ivon, tem aqui uma frase bem pontual a respeito disso. Da sua obra missionária resultou a fundação de elevado número de sociedades espíritas em todo o Brasil. Então, rendamos homenagem a Ivon Costa, uma personalidade importantíssima no início do cenário do espiritismo no país. Seguimos aqui, então, nós vamos passar já para o estudo da nossa tarde. Vai ser uma leitura discursiva, que tem poucos pontos que a gente possa desenvolver, mas está aberto a minha fala para quem quiser contribuir. Compreendamos que nada mais poderíamos fazer. Lembramos que eles pararam, deram um tempo e foram visitar instituições onde o bem era praticado, como nós vimos lá atrás. Continuando. Naquele instante, e após acompanharmos diversos outros casos estarrecedores de intercâmbio, ou do intercâmbio infeliz entre as duas populações, a terrestre, encarnada e a espiritual, na área da saúde especificamente, rumamos a um lar de meninas, dirigido por uma organização não governamental que desfrutava de elevado conceito ético na cidade. Aqui. Não tivemos dificuldade em encontrar a instituição com boa arquitetura, sendo edifício espaçoso e asseado, onde as crianças não conheceram seus pais, ali eram albergadas. Tratava-se de um lar com 80 meninas, com idades variadas, entre poucos meses e 19 anos. O berçário era muito limpo e acolhia 12 pequeninas. Naquele momento, após a refeição, adormecidas, sendo vigiadas por uma servidora encarnada da casa. Outras brincavam no pátio amplo, arborizado, enquanto diversas se entregavam aos deveres domésticos, já aprendendo as prendas domésticas, auxiliando na cozinha e na copa, assim como também cuidando de seus próprios pertences. Uma jovenzinha, a gente tinha que aprender a trabalhar a lidar com as questões dos afazeres domésticos. A diretora era uma senhora viúva, de aproximadamente 55 anos,
jovial e dinâmica, portadora de excelentes vibrações. Portadora de excelentes vibrações. Vamos registrar. Simpática e sinceramente devotada ao trabalho que se entregaram, sem qualquer tipo de remuneração. Ou seja, trabalho voluntário. E, meus amigos, trabalho voluntário tem um quinhão no crédito Kardec muito grande. É um crédito que poucos têm. Trabalho voluntário. Vamos lá. De formação religiosa católica, pessoalmente mantinha-se vinculada a Santa Teresinha de Jesus, a quem se entregava o seu trabalho, a fim de que fosse encaminhado ao Senhor. O trabalho que ela desenvolvia, vinculado a Santa Teresinha, tinha a intenção de ser encaminhado ao Jesus, ao Cristo, procurando infundir em todos que serviam na instituição os sentimentos de bondade, de cortesia e de amor para com as crianças, assim como era também reciprocamente. Ou seja, todas essas crianças também amavam da mesma forma. Diversas mãezinhas, deixa eu ver se encontra aqui. Diversas mãezinhas desencarnadas velavam pelas suas filhinhas. Está lá no livro dos Espíritos, que eu já perdi, eu havia separado aqui, mas todos sabem. Ciliano, diz aí para a gente qual é a questão 459 do livro dos Espíritos, por favor. A questão que nos pergunta se os espíritos influenciam de alguma forma na vida do encarnado, e a resposta dos espíritos é que de tal forma que, via de regra, são eles que nos dirigem. Não exatamente essas palavras, mas a pergunta e a resposta são exatamente essas. Perfeito, Marco, exatamente isso. Então, aqui nós percebemos claramente que as mãezinhas, não todas, mas diversas delas, velavam, cuidavam, estavam presentes na vida das suas filhinhas. Como o Marco acabou de colocar agora, é um exemplo claro da questão 459. Então, procurando auxiliar os servidores dedicados, enquanto outras, ainda em aturdimento, nós estamos falando das mãezinhas, não compreendiam bem o que lhes houvera acontecido, mas davam-se conta da sua presença, da presença daquelas alminhas queridas, suas filhinhas, que aqui elas deixaram. Então, nós percebemos que elas também ajudavam os servidores dedicados, ajudavam aqueles que cuidavam das suas filhinhas. E outras tantas, ainda um tanto em desequilíbrio, não entendiam muito bem o que estava acontecendo, mas percebia que as filhinhas estavam ali próximas a elas. Espíritos bons, laboriosos, trabalhosos, trabalhadores, nesse clima de elevadas vibrações, contribuíam para o bem-estar de todos, mantendo a harmonia e a alegria de viver, que se manifestavam entre os que ali residiam ou apenas trabalhavam. Como resultado feliz, o serviço transcorria de maneira exitosa, enriquecedora, cheio de compensações espirituais. E aí nós percebemos também o quão a ação dos espíritos superiores nas nossas vidas faz com que os nossos trabalhos fluam de uma forma mais leve e o resultado deles sejam bem-sucedidos. Ou seja, enriquece o nosso cabedal, né? Nos eleva e nos traz esses eflúvios elevados produzidos pelas compensações emocionais saudáveis de um trabalho bem executado. Fez-nos, muito bem a visita, porque nos facultou constatar que o primeiro passo para a vitória do bem é a transformação moral da criatura humana para melhor. Vamos repetir. O primeiro passo para a vitória do bem é a transformação moral da criatura humana para melhor, superando as más inclinações e adotando comportamentos saudáveis. É fácil? Não, porque nunca ninguém falou que seria. É difícil? Sim, mas a compensação divina para cada um desses que consegue se superar é imensurável. E só vamos ter acesso a essas compensações divinas quando já estivermos todos no plano espiritual. A grande e grave batalha sempre se há de travar nas paisagens íntimas de cada um. Lá no íntimo, no foro íntimo, lá no imo dos nossos corações.
a fim de que se lhe opere a instalação do amor e da verdade nos sentimentos. Sentimentos verdadeiros o tempo todo. O amor instalado, o amor instaurado, o amor agasalhado no interior, no íntimo do coração, faz com que os sentimentos fluam muito mais verdadeiramente do que aqueles outros que a gente habitualmente se vê, às vezes até obrigado, entre aspas, a usar para manter o verniz social. Não se trata de uma luta fácil, porquanto somos herdeiros de vícios, olha os erros do nosso passado, e de desmandos que se prolongaram através dos milênios. Aí vamos falar novamente dos nossos atavismos. Os erros do nosso passado reverberam no nosso presente. Luciano, pelo amor de Deus, minha mulher está entrando em pânico aqui. Oi? Volta o parágrafo anterior, por favor. A grande e grave batalha é esse. Sim. Se há de travar no interior, no íntimo, no âmago, nas paisagens íntimas de cada um de nós, a fim de que se nos opere a instalação definitiva do amor a despeito de qualquer contingência externa e da verdade nos sentimentos. Não se trata de uma luta fácil, ela é uma luta estoica. Devemos ser resilientes para chegarmos a esse ponto. Porquanto somos herdeiros de vícios e de desmandos, todos nós, que se prolongaram através dos milênios. Aqui, Manuel não fala dos séculos, não fala das décadas, fala dos milênios. Olha o que nós temos ainda registrados em nós. Agora, Cris, Deus é tão bom e tão misericordioso que ele ameniza, ele atenua boa parte dos nossos atos falhos no passado, até remetendo a milênios atrás. Senão a gente explodiria. Rapidinho aqui, Luciano? Oi? Posso fazer um comentário rapidinho? Até à vontade. Que a Cris comentou, é super importante isso, né? Porque às vezes a gente sofre pra caramba, a gente sabe que a gente tem um vício, a gente sabe da dificuldade que é combater uma má inclinação, combater um vício é muito difícil. Tá? Às vezes a gente se sente até derrotado, mas o importante é isso. É uma luta longa. Quando você estava lendo logo no início esse parágrafo, para mim veio na cabeça assim, é uma luta longa, não é uma coisa de uma encarnação. Não, exatamente. É milênios, vamos falar em séculos, né? E podendo chegar até milênios. Então, isso é super importante, isso também nos conforta de alguma maneira, porque por mais esforço que a gente faça hoje para conseguir eliminar essas más inclinações, esse é um trabalho árduo, é um trabalho é um trabalho demorado, difícil. Então, exatamente isso, é uma luta bastante demorada. Era isso, obrigado. Marcos, mas eu vou te proporcionar o benefício da dúvida, para você ficar mais tranquilo, mais aliviado e mais consolado com relação a uma projeção futura. Nós não vamos demandar milênios para frente para resgatar os milênios passados, não. Porque um ato de amor cobre multidão de erros. Isso acelera o nosso processo evolutivo, porque a gente pode pegar essa linha de raciocínio. Caramba, se nós formos cronologicamente resgatar milhares de erros de equívocos, de anos de equívocos, imagina se a gente pode ajudar para frente, a gente estanca, congela. Não, Deus nos ama imensuravelmente. E quando nós nos amamos, nós remimos o nosso passado, aliviamos o nosso passado, porque é ali natural, dos atos falhos que nós provocamos. Então, não se assuste, porque é difícil. O caminho é longo e tortuoso, mas ele pode ser encurtado na medida em que você emprega o seu amor em cada ato da sua vida. Seja conjugal, seja de relação, seja profissional, seja social. Mesmo que você receba ingratidão, que não seja reconhecido, não importa. Ame. Esse é o grande mote. Essa é a grande senha para que nós entremos no terceiro milênio e no planeta regenerado, aprumados, chancelados pelo próprio Cristo, porque nós amamos o suficiente. Certo? Então vamos lá. Mas,
só esclarecendo, se eu puder. Esse amor que cobre a multidão de pecados não é esse amor que a gente ainda conhece. Então, a gente precisa também ter isso bem presente. Não é esse amor posse, não é esse amor ciumento, não é esse amor dominador, né? Então, ame sim, mas com esse amor que Jesus nos ensina. Perfeito, Raquel. Bom, eu acho que nós somos adultos suficientes para entendermos a fala, né? É o amor universal, o amor crístico. É aquele amor que Jesus nos ensinou. Não o amor posse, não o amor que é produto do ego, produto da paixão, disfarçado em amor. É esse amor que nós devemos combater. Mas não combater frontalmente, combater nos autoanalisando, nos autoobservando, nos equalizando emocionalmente e sentimentalmente para entender que esse amor maior, que é o amor universal que Jesus nos trouxe, é o amor que deve ser trabalhado, cultivado diuturnamente. O amor menor, coloquemos assim, o amor entre nós, que nós sentimos uns pelos outros, de acordo com proporções e dimensões diferentes, porque cada pessoa desperta um tipo diferente de amor, ou de amizade, ou de carinho, de respeito. Mas o amor que nós sempre colocarmos aqui é o amor do Cristo, é o amor cristão, né? Então, vamos lá. Ficou claro, gente? Aqui eu contribuiu perfeitamente. Deixa eu só fechar aqui. Sempre tem havido preocupação em conseguir-se vitória contra os outros, aqueles que são denominados inimigos, quando os verdadeiros adversários se encontram escondidos ou desvelados nos rincões escuros de cada uma das almas que habitam o planeta, ou seja, o nosso maior inimigo somos nós mesmos, parênteses nossos. Vou ler de novo. Quando os verdadeiros... O parágrafo. Sempre tem havido preocupação em conseguir-se vitória contra os outros. Não se combate o bom combate. Aqueles que são denominados inimigos, quando os verdadeiros adversários, os verdadeiros inimigos, se encontram dentro de nós mesmos, ou seja, somos nós o nosso maior inimigo. Ele está escondido lá nos escaninhos, lá nos rincões escuros, né, da nossa alma, e a gente faz questão de escondê-los ainda. Bom, não foi por outra razão que Jesus acentuou a responsabilidade de cada um, quando informado dele, imortalidade, e dos legítimos valores que dignificam e libertam a consciência. Uma vez que nós tenhamos a plena convicção que nós somos imortais, e nós estamos aqui vivendo apenas existências pré-programadas, para que nós experienciemos as nossas lições e resgatemos parte dos nossos débitos passados, não milenares, tá, Marcos? Assim, cinco encarnações para cá. Tá? O restante, o nosso Pai de amor e misericórdia abona, né? E aí nós conseguiremos, então, consolidar, né, esses valores e termos a nossa consciência liberta daquilo que nos trazia peso, melancolia, bloqueio, traumas e por aí vai. Então, vamos lá. Por sua vez, o Espiritismo veio para despertar o ser para a vivência dos postulados nobres do Cristo, que se apresentam como as virtudes tradicionais ampliadas pelas realizações de elevação moral e comportamental. Autovigiar-se, desse modo, constitui dever intransferível, inalienável, é nosso, é obrigação nossa, é dever nosso. A autovigilância, orai e vigiai, autoobservação. De todos aqueles que desejamos a concretização da ordem e do bem, viver entre as criaturas terrestres, de modo a estarmos preparados para não dar guarida às intuições. Está claro que vocês estão percebendo. Para não agasalharmos as influências do mal, representado pelas antigas tendências
pelas sensações primevas, originais, pelos terríveis vilões descendentes do ego. Aí é que vem o grande barato. A gente podia explorar um pouco mais essa palavrinha de 3 letras que devassa, que sabota, que provoca quedas de todos aqueles, né, ou dos nossos inimigos externos do nosso passado. Filhos do medo, lembra, Marcos? O medo da ira e de seus secazes. Os ecos do nosso passado que ainda reverberam no nosso presente ou ainda dos nossos atavios, a importância sine qua non do autoconhecimento e da autoobservação. A aresta que incomoda o vizinho é a aresta que trazemos em nós. O vizinho que se incomoda está nos apontando a aresta que nós ainda trazemos e que nós ainda não conseguimos esmerilhar em nós. Transformar esse diamante bruto em diamante polido. Esse é o nosso propósito. Renovados e alegres, demandamos, então, outras entidades no plano material dedicadas ao bem. E fomos visitar um lar de idosos dirigidos por discípulos de O Consolador. Quem é o Consolador? Abro a fala. Quem é o Consolador? Quem são os discípulos do Mestre? Quem é o Mestre? Poxa, caí? Alô? Alguém em casa? A Cris já Jesus! falou. Muito bem, Raquel. Jesus, parabéns, acertou. Renovados e alegres, demandamos outras entidades dedicadas ao bem e fomos visitar um lar de idosos dirigidos por discípulos de Jesus. Tratava-se de uma área arborizada, aqui, nos arredores da cidade, onde se havia construído 2 edifícios, cada qual com 2 pisos e diversas áreas e jardins bem cuidados, com recantos adornados de bancos de ferro pintado, que serviam para a convivência fraternal entre os internos. Um dos edifícios era totalmente dedicado aos pequenos e confortáveis apartamentos, ora masculino, ora feminino. Lu, Oi, só um pouquinho. sim, O Consolador é Jesus, mas nesse caso ele está se referindo que essa instituição era de espíritas, sim, perfeito, Raquel. Eu esperava que tá mais bom? alguém complementasse. Enriqueceu mais ainda. É isso aí. Porque Precisa voltar lá, não, né? eu vos enviarei o Consolador prometido, não é isso? Jesus falava isso. Exatamente, Marcos. Perfeito. Então, vamos lá. Um dos edifícios, né? Evitando qualquer tipo de segregacionismo, tendo como referência os núcleos familiares convencionais. 2 apartamentos comunicavam-se, tendo sanitário. Interessante esse parágrafo, eu fiquei analisando, depois eu entendi. 2 apartamentos comunicavam-se, tendo sanitário entre ambos, de forma que poderia atender os residentes sem problema, ou seja, os quartos separados por um banheiro, que era um banheiro comunitário, para ambos os quartos. 2 camas asseadas compunham o dormitório simples, tendo, ao lado de cada uma pequena mesa onde se colocava objetos de uso pessoal, como fotografias de seus seres queridos, livros, etc. Os pacientes, alguns em idade avançada, com distúrbio de senilidade natural da idade, né, assim como das enfermidades dilaceradoras, eram tratados com carinho, bondade, esmero e empatia, complemento nosso. Diariamente, aí entra a fala da Raquel, que eu gostaria que ele tivesse complementado. Ninguém fez a fala, só ela que complementou no final, no desdobramento. Diariamente, havia os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, em cujas ocasiões o importante tema da morte era examinado criteriosamente, sem ameaças de punições no além-túmulo. Olha a importância da orientação, do conhecimento, do estudo espírita. Nem privilégios ao despertar-se fora da matéria densa. Tudo era realizado com grande simplicidade. Perdão.
mas com carinho fraternal, que deixava transparecer a consciência do dever bem cumprido. Alguém gostaria de fazer alguma contribuição, trazer uma contribuição, alguma dúvida? Lu, se não tiver ninguém na fila, eu queria só destacar o seguinte: Sim, olha quanto tempo, quantos anos antes da pandemia o livro foi escrito, né? Trazido a público para nós, esse, Transição Planetária. sim. E a orientação que está sendo dada em cima do Evangelho segundo o Espiritismo é falar, sim, da morte, trazer o conhecimento sobre a vida futura, mas olha a delicadeza com que Manuel Filomeno fala, né? Trata o assunto. Importante o tema da morte, era examinado criteriosamente, sem ameaças de punições no além-túmulo, nem privilégios ao despertar. Traz o esclarecimento. Esses anos se passaram e é lamentável quantos companheiros de ideal cristão usam o tema da morte ainda como ameaça, como se você está se protegendo, se você está nesse momento de, inclusive, de protocolos sanitários, você está se protegendo, é usado o tema da morte como falta de fé, como falta de confiança. É interessante como que não há esse cuidado que aqui que o tema é examinado criteriosamente. Como é triste isso, né? De você ver que o entendimento, a compreensão ainda sofre distorções. Era só nesse sentido que me chamou muita atenção isso aqui. Maravilhoso, Raquel. É a indústria da fé. Lamentavelmente, a gente vê cegos conduzindo cegos, né? E oportunistas se aproveitando de uma situação calamitosa, que é uma pandemia como essa que o mundo todo está atravessando, e usando da boa-fé das pessoas, boa fé, não a fé, a boa fé, ou seja, a crença de muita gente, para poder ludibriar, para poder enriquecer ainda mais, para poder arregimentar um número maior de ovelhas para os seus templos, né? E com isso faturar ainda mais. Isso é uma realidade que lamentavelmente existe. Perfeito. Agora, ao contrário, ao invés delas reconectarem os fiéis, né? Religião é de religar. Ao invés delas religarem os homens, os fiéis, os adeptos a Jesus, a Deus, enquanto Pai eterno, transformam essas instituições religiosas numa fábrica de fiéis aonde o lucro, isso não estamos dizendo nada mais que isso é ponto pacífico. O lucro é o objetivo final. Ou seja, aqueles que postulam esse tipo de comportamento usando de estratagemas, né? Inclusive, tem casos, eu não vou nem abordar aqui, porque senão seria até de mau tom, né? De coação, as pessoas atravessando grandes dificuldades materiais, grandes dificuldades financeiras, estão sendo coagidas, inclusive, pelo que nós soubemos há pouco tempo, a se desfazerem do mínimo que tem para contribuir para a causa. Que causa? Para a gente refletir. Bem colocado, Raquel. Agora, graças a Deus e ao Espiritismo, a terceira revelação, nós temos uma visão diametralmente oposta a esse comportamento. Não diríamos abusivo, mas são comportamentos que distanciam ainda mais o homem de Deus, quando, na verdade, era para aproximar o homem de Deus. O Espiritismo, por ser a terceira revelação, e descortina o véu da nossa ignorância. Afinal de contas, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Ela faz com que cada um consiga perceber em si a sua herança divina, a fé racional, que faz com que o homem peça a Deus forças
e amparo para que ele consiga superar esse momento com dignidade, sem ter que se render ao mercantilismo religioso. Desculpe, mas essa é a minha opinião. Bom, vamos lá. Seguindo, alguns enfermos em delírio gritavam, blasfemavam, riam, agitavam-se sob o controle do médico de plantão, dos auxiliares e dos benfeitores espirituais que ali morejavam, que trabalhavam quase estoicamente tentando controlar, através de passes, de radiações, de preces, né, o descontrole desses irmãozinhos nossos que estavam descontrolados. Então, recepcionados pelo irmão Aurélio, encarregado da obra, porquanto foi seu fundador, fazia mais de 50 anos, agora desvestido da matéria. Então, nós entendemos que o irmão Aurélio já estava no espiritual, assistindo ou talvez até coordenando os trabalhos nesse asilo. Tivemos a imensa alegria de percorrer todos os setores, ouvindo as explicações do amigo espiritual, que prosseguia no afã a que se dedicara na Terra, ou seja, desencarnou, não mudou, permaneceu a mesma pessoa. Que fique claro para todos nós que já sabemos que o migrar de um plano para o outro não transforma ninguém em santo, ou seja, seremos sempre as mesmas pessoas. Tomando conhecimento do nosso interesse em conhecer algumas obras de beneficência para ampliar o nosso conhecimento, o amigo Aurélio indicou-nos uma casa de amor dedicada ao repouso de pacientes saídos de hospitais, ao desamparo, no difícil período da convalescença, principalmente aqueles que vinham de cidades interioranas para tratamentos cirúrgicos. E aí nós colocamos ali um asteriscozinho entre aspas e vamos pedir a contribuição breve dos nossos amigos que há 2 dias, se não me falha a memória, nos trouxe, foi ontem, inclusive, ontem, há um dia, nos trouxe um relato, um depoimento rico do que aconteceu com a sua filhinha, tinha 3 meses de idade, e que foi operada em um determinado local, e esse local não cobrava pela cirurgia. Então, Cris e Marcos, vocês poderiam, por favor, repetir novamente a história que nós já sabíamos, inclusive, mas que vocês nos contaram ontem? Se quiserem, naturalmente, também não precisa. Liga o microfone, Cris. Qual história, Luciano, de ontem? Peraí, qual? Eu esqueci, eu não lembro de nada. É simples. O valor que seria pago pela cirurgia foi transformado em doação para a manutenção de uma Da casa. história do hospital. Ok. Só um minutinho. O microfone de vocês hoje está muito baixo. Ao contrário que dos outros dias, estava no volume muito alto. Eu baixei ele hoje. Aumenta um pouquinho para ficar melhor para a gente. Peraí. Só um minutinho. Vamos aumentar aqui. Ok. Melhorou? Melhorou. Antes de você falar, veja bem, o exemplo que você nos apresentou e nos presenteou, ele não é exatamente esse exemplo, mas ele está alinhado dentro de uma ação do bem que vocês desenvolveram e que, de uma certa forma, também reflete esse caso em especial. Tá. Entendeu? O Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, mantém uma casa que acolhe as mães das crianças que precisam passar por cirurgia cardíaca. O Hospital Pequeno Príncipe ele é uma referência no Brasil, ou pelo menos no sul do Brasil, em termos de cirurgia cardiopediatra, né, para crianças. Então, ele é atendido. A cirurgia, no caso da nossa filha, foi feita através do SUS, e no momento em que a gente esteve, né, em contato com o cirurgião, discutindo toda a questão da cirurgia, nós perguntamos se nós teríamos que pagar alguma coisa, e ele disse não é necessário pagar nada, essa é uma cirurgia que vai ser totalmente coberta pelo SUS, porém, se vocês quiserem fazer algum tipo de doação para
auxiliar a manutenção desse lar que acolhe essas mães que vêm de todas as partes do Brasil e que não têm Como ficar no hotel. não tem condições financeiras de ficar num hotel, ou não tem, porque às vezes não tem família na região, enfim, próximo ali, para poder se hospedar. Então, o hospital mantém essa casa. E aí nós fizemos, então, a doação para essa casa, para auxiliar, né, para ter, né, fizemos a doação para essa casa, para esse lar que abriga, então, essas mães. Obrigado, Cris. A gente percebe aqui agora o quanto esse amor e movimento ele é colocado de forma a amparar, a auxiliar, a ajudar pessoas que vocês jamais conhecerão. Da mesma forma, como está nesse parágrafo aqui, né, essas obras de beneficência para ampliar o nosso aprendizado, o amigo Aurélio indicou-nos uma casa de amor dedicada ao repouso de pacientes saídos dos hospitais. Então, muito possivelmente, essa casa de amor também era subsidiada ou subvencionada com doações. Lu, Raquel? eu conheço uma casa dessas em João Pessoa, eu visitei. A Rede Feminina de Combate ao Câncer, né, lá em João Pessoa, eles têm uma casa desse modelo aqui, que recebe pacientes que vêm fazer tratamento na capital, eles vêm das cidades do interior, e elas ficam, depois cirurgia, são acompanhadas com medicamento, com curativos, todas as refeições, né? É um trabalho lindíssimo e vivem assim, de doações, de campanhas, é muito bonito, deve ter em vários outros lugares também. Essa eu conheci pessoalmente. Perfeito, Raquel. E é muito interessante, até pontual, a sua experiência e também do casal Freck, porque nós percebemos que esse tipo de movimento assistencialista é assistência mesmo, independe da ação do poder público. As pessoas sentem necessidade de poder contribuir de algum modo, que seja minimamente estando presente com uma palavra, com a presença, né? Com carinho na cabeça, com um cafuné, conversando, olhando nos olhos desses pacientes, sobretudo dos idosos, né? Que já viveram uma vida inteira e estão ali já no finalzinho da sua existência carnal. O alento é algo imenso, é um presente que eles recebem, e de pessoas que, na maioria das vezes, são desconhecidas. Claro que com a frequência acabam estabelecendo um vínculo de amizade e de carinho, né? Mas é importante a gente fazer esse tipo de colocação, que nós percebemos o quanto a doação voluntária não basta apenas, a gente sabe disso. É necessário também que se arregace as mangas. Mas a ajuda material, a ajuda financeira, ela contribui para a manutenção de um espaço, de inúmeros espaços, aonde as pessoas desvalidas, sejam as mães que foram levar seus filhinhos para serem operados, sejam os velhinhos que não têm mais para onde ir, ou aqueles que saíram do hospital que não tem uma residência próxima àquele local, o quão isso é bom, o quão isso agrada a Deus. Se nós temos recursos e podemos ajudar, não nos curtemos a fazer, né? Porque o dinheiro existe até de uma forma para circular e promover o bem-estar do outro, né? A doutrina espírita tem várias obras que pontuam sobre isso. Então, agradeço ao casal Marcos e Cris e a Raquel também por terem contribuído ricamente com essas experiências. Então, vamos lá, já estamos chegando no finalzinho. Pai, filho. Ok. Dando-nos corretas informações, demandamos o abençoado lar em edifício moderno de 3 pisos, com diversos setores de atendimento aos sofredores do caminho. Sofredores do caminho, ou seja, aqueles irmãos de caminhada, né? Que chegam até esses locais para serem atendidos, socorridos, tratados. Assim como também realizando atividades doutrinárias do Espiritismo. Fomos recebidos à entrada
por venerável benfeitor da humanidade, e deixara na terra uma obra incomum nas terras da antiga África equatorial francesa, e que também cooperava naquele ninho de amor. Ou seja, o amor não tem nação, o amor não vê limite, o amor não tem um país, o amor é universal. É o amor que Jesus nos ensinou, como a Raquel trouxe ainda há pouco para nós. Esse amor que nós devemos desenvolver e que não depende de ninguém, exceto quando Deus nos coloca no nosso caminho alguém para que nós expandamos esse amor em exercício e em direção ao próximo. Vamos lá. Surpreendidos pela sua presença, o sábio amigo percebeu-nos a perplexidade. É óbvio, porque era um africano, um benfeitor da humanidade. Não um benfeitor de uma cidade, de um país, um benfeitor da humanidade. E com naturalidade explicou-nos que o amor não tem pátria. Elucidando. Quando jovem, vinculado à música erudita, que dedilhava com brilhantismo no órgão, não vacilei em transferir-me das paisagens formosas do berço natal para o clima asfixiante das florestas africanas. Perdão, só uma correção, ele não era africano, tá? Agora que eu me recordei. Em nome do amor de Jesus pelos seus irmãos infelizes. Depois da desencarnação, fui porque atraído por força magnética, porque nós vibramos numa frequência, um diapasão, e o local que vai nos acolher nos atrai por aquilo que nós construímos em nós e para o próximo. Porque atraído pelo afeto dos fundadores daquele lar, um casal totalmente dedicado ao bem, na sua sublime expressão da caridade, concordara em participar do formoso ideal de serviço aos mais carentes. Conduziu-nos aos diferentes recintos, especialmente às enfermarias e dormitórios, onde se encontravam mulheres e homens em processo de recuperação dos tratamentos cirúrgicos a que foram submetidos, enquanto outros, que viviam nas ruas, ali encontravam o amparo e que os predispunha à recuperação para o retorno à vida social. Coincidentemente, naquele momento, adentraram-se os fundadores, lembrando que são os espíritos, abnegado casal de servidores de Jesus, infatigáveis obreiros da beneficência. A senhora, tem que fechar aqui, que o slide está muito grande e a telinha atrapalha, estava aureolada por delicada filigrana de luz, demonstrando grande sensibilidade mediúnica, enquanto o esposo, igualmente confiante no bem, dialogava a respeito das necessidades da casa, que no momento experimentava algumas dificuldades econômicas, questão essa, porém, que não perturbava o seu programa. E, mais uma vez, eu peço desculpas, porque me equivoquei, porque eu não tive tempo de fazer a revisão hoje do estudo. Eu estou passando para vocês o que nós revisamos ontem. Na verdade, o casal era de encarnados. Ok? Visitando os enfermos, podemos constatar que alguns mantinham alguns vínculos com os adversários espirituais. Olha a questão 459 do Livro dos Espíritos que o Marco trouxe para nós. E que se iam libertando em razão das terapêuticas espíritas ali aplicadas, dos passes, da água frutificada, que é a tão conhecida fluidoterapia, das psicoterapias evangélicas de atendimento fraterno, das desobsessões realizadas no Centro Espírita Independência Própria. Então, aqui nós percebemos que é um conjunto de ações voltadas para a recuperação e o equilíbrio dos nossos companheiros que ali estavam, ou seja, os enfermos. Esse local, que era uma casa espírita, ou um centro espírita, ele contemplava, né, todas as frentes possíveis e imagináveis para o atendimento espiritual daquelas pessoas que estavam ali cuidando da sua saúde física. Amigos de ambas as esferas da vida encontravam-se ao lado dos trabalhadores voluntários, ou seja, aí é a parceria entre os amigos espirituais e os companheiros encarnados. Ficou claro nessa fala de Manuel, né, o quanto nós somos beneficiados pelos amigos espirituais e muitas das vezes não nos damos conta. Só vamos perceber depois que nós estivermos já na erraticidade. Então, amigos de ambas as esferas da vida encontravam-se ao lado dos trabalhadores voluntários que se ofereciam para ajudar os irmãos internos até quando podiam retornar aos seus sítios de origem,
às suas casas de origem, aos seus lugares de origem. Alguns familiares dos mesmos, hospedados em pensões modestas, nas proximidades, também os visitavam, agradecidos e tomados de santas vibrações de paz. Terminado o nosso périplo, ou seja, terminada a longa viagem, uma viagem de longa duração, agradecemos ao gentil espírito que nos recepcionou e demandamos outras entidades socorristas, adquirindo experiências necessárias. Lembra lá da prática do bem, que eles foram naquela organização não governamental, visitaram outros locais para perceberem o movimento que os encarnados estavam desenvolvendo em detrimento do benefício do próximo. Né? Adquirindo experiências necessárias ao trabalho, ao labor de autoiluminação, verificando, não raro, o desinteresse da criatura humana comum, preocupada com suas próprias necessidades, assim como dos poderosos do mundo, muitos dos quais totalmente divorciados, totalmente destacados, totalmente distantes dos deveres da solidariedade que devem vigir em todos os corações. Permanecemos também, por pouco tempo, visitando os antros da drogadição, nas quadras da cidade, nos jardins públicos, nos becos escusos, onde crianças se entregavam ao uso transtornador do crack, alguns apresentando, inclusive, já os sintomas dos desarranjos cerebrais em ressonância comportamental afungente, ou seja, fugidia, varrida, expulsa, corrida, né, onde já estava se desenvolvendo, então, esse desequilíbrio cerebral dessas crianças, né, que já estavam utilizando esses entorpecentes. Bom, a paisagem humana, sempre agônica, despertava-nos os sentimentos de compaixão e de misericórdia, levando-nos à oração intercessória em favor de todos os dominados pelos vícios, os tombados nas urdiduras do mal, que praticaram contra si mesmos em outras existências. E aí já a gente vê que aqui nesse ponto, especificamente, a questão das dificuldades, das dependências, das vicissitudes, foram migradas de uma encarnação para outra e aqui continuaram com as mesmas dependências. Né? Nós percebemos. Praticaram contra si mesmos, né? Ou seja, provavelmente até desencarnaram precocemente. Quando se permitiram a luxúria, a soberba, o crime ou não, agora colhidos nas redes fortes das reparações inadiáveis pelo sofrimento a que faziam jus. Ou seja, estavam nessa condição hoje, eles estavam purgando os seus débitos passados. Conseguiram? Possivelmente não. Mas Deus, novamente falando, em sua infinita misericórdia, sempre nos proporciona novas oportunidades de sorrimento. E assim, as horas transcorreram com velocidade e após a convivência útil com os ceareiros da bondade, encarnados e também desencarnados, retornamos ao núcleo em que nos hospedávamos. E na próxima semana, inicia o capítulo 22, o último capítulo do livro Transição Planetária, preparativos para a conclusão do labor ou do trabalho. Com o nosso querido amigo e companheiro confrade Marcos, e assim nós agradecemos e finalizamos o estudo da tarde. Muito bom, viu, Luciano? Se vocês quiserem, eu posso começar hoje já tem tudo preparado. Tudo bem. Ótimo estudo, muito Então, bom. eu vou preferir vindo diretamente da Holanda. Eu também acho, concordo. Para vocês estão só no início da noite. Nós estamos aqui já Eu no. já estava começando a me preparar aqui para ficar Daqui a logo pouco tô virando a boca. pela madrugada dentro, tá tudo certo. É isso Vocês não aí. querem já começar o outro, não? No rumo do. Dá um salto. Esse fica para depois. Vou fazer uma maratona aí, maratonar até segunda-feira sem parar. Boa. Faz uma maratona, depois fica em recuperação 1 ano para entender a maratona. Oi, Lápio, né? Tá aí. Ficou bom, gente? Você deu para acompanhar direitinho?
Muito bom, Lu. Muito bom mesmo. Muito bom, Obrigado, Luciano. Muito bom. Olha, muito bom, gostei do Mais ou estudo, menos. ótimo estudo. Obrigado. Muito bom. Foi mais ou menos. Olha, eu confesso que foi um desafio, né? A gente trabalhar com. Mas foi mais para mais do que para menos. Eu fico feliz agora sim. Pelo menos nota 6, de 0 a 10, 6. Tá ótimo. Que bom. Gente, olha, faltam 4 minutinhos para nós encerrarmos o nosso horário. Alguém gostaria de fazer mais uma contribuição? Fiquem à vontade. É sempre Bom, eu bom, né? tenho. Amanhã Enriquece. Amanhã é sábado, não é isso? Amanhã a gente vai ter o nosso bate-papo, né? Eu espero que a gente consiga conversar amanhã, né? Porque acho que sábado retrasado, sábado passado teve quase ninguém, sábado retrasado quase ninguém. Amanhã espero que a gente converse. Vai ter um Amanhã. bate-papo amanhã. Olha, eu espero que todos compreendam, não é retaliação, mas amanhã eu não posso. Caraca, olha só, olho por olho, dente por dente, hein? Quem acabou de falar de forma de evangélico? Mas é justo. Semana passada ela entrou, coitadinha, ficou só ela e a gente ficou lá fazendo companhia para ela. E eu de pijama ainda. Pois é. Mas amanhã ela não pode, tem vacinação na ilha a partir de 18 anos de idade. Eu já estou vacinada. Mas os outros estão. Outros vão ser o grupo inteiro. Né? Não estão, a ilha inteira vai ser vacinada, muito legal. Eu estou com a página ótima para amanhã. Outra coisa, e se quem tiver tempo também, já vou logo fazendo a propaganda, né? Quem tiver tempo também, vai ficar no YouTube. Amanhã, às 7 horas, parece, eu vou fazer um estudo na Casa de Emmanuel sobre a biografia do Espírito Emmanuel, né? Bem organizado, fiz com bastante carinho, né? E depois eu coloco. Eu vou colocar amanhã de manhã no grupo, tanto o link da Casa de Emmanuel, quanto o link do Zoom também, para quem quiser entrar. Eu não perguntei para a Sônia se posso colocar o link do Zoom, não, mas eu vou colocar, quero nem saber, não. Não, e às 19 horas, sim. E com a marca de qualidade do Eunápio. Às 19 horas. Semana passada foi a Cissa Cardoso com a Rosana. E o Luciano lá no backstage dando apoio para. Aliás, a Rosana nem pôde participar, era aniversário do filho dela. Tá no grupo, Luciano? Tu tá fazendo alguma coisa nesse grupo, não, né? Não fui convidada, mas entrei de xerido. Estava lá junto com a Cissa. Beleza. Mas tu tá no outro grupo, né? No outro grupo sobre dor e sofrimento, não é isso? Tá no grupo? Não, estou. Tem um grupo aí que tu tá no meio, não sei qual. Eu não sei. Eu estou na música da... Queridos, eu proponho. Aí não é grupo, é patota. Vamos encerrar e conversar depois. Também acho que é importante encerrar. Então tá. Tchau, pessoal. Um abraço. Até amanhã, hein? Nós vamos fazer a prece e continuar, só encerrar. Tá. Beleza. Mas... porque eu vou andando agora para o trabalho. Eu vou andando agora para o trabalho e posso cair. Então, mas não saiam, por favor, eu também preciso fazer a propaganda do Sarau Poético da semana que vem. Então, por favor, não saiam. Eunápio, já estou com música arrumada também, hein? Já estou com a música aqui arrumada, hein? Tá. E para você não cair, olha para onde você está andando. Obrigado. Olha o cadarço. Para falar nisso, agora vamos voltar, né, Sandra? Vamos voltar ao nosso estudo e vamos convidar alguns dos nossos companheiros ou companheiras que sintam vontade, que a gente sente aquela vontadezinha às vezes, né? Eu queria fazer a prece. E às vezes fica acanhado. Aí alguém pede uma outra pessoa, né, para fazer a prece, a pessoa fica lá um pouquinho retraída. Então, está aberto aí ao público, quem quiser sentir vontade, necessidade, né? Com aquela alegria pulsante do coração em fazer a prece de encerramento, por favor, sinta-se à vontade. Espiritismo é alegria, tá, gente? É para rir também, Cris. Não, eu tô rindo porque o outro fez assim, ó, fica apontando o dedo. Mas tem 4 para você. Eu faço, então. Obrigado, Cris. Muito bem. Então, vamos, nesse instante, mais uma vez, acalmar nossos corações, serenar nossas mentes, e com um espírito de agradecimento,
por mais este momento que tivemos de estudo, de reflexão, de aprendizado. Agradecer ao nosso querido Mestre por esta oportunidade, em que pudemos nos reunir, em que pudemos nos debruçar mais uma vez, em cima dos teus ensinamentos que nos chegam através de inúmeras obras, e hoje em especial através da obra Transição Planetária. Nós queremos agradecer também ao nosso querido irmão Luciano, que soube conduzir de forma maravilhosa esse estudo. E pedimos que abençoe cada um que se encontra neste grupo, em especial aos nossos queridos amigos que estão muito necessitados do teu amparo, do teu conforto. Que você, querido Mestre, possa alcançar a todos eles. E assim, mais uma vez, com os corações agradecidos, nós te pedimos licença para encerrar o estudo desta tarde e noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.